Olá! Você já parou para pensar o que realmente acontece com seus dados por aí, na internet? Hoje, a gente vai desvendar juntos o vocabulário da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E olha, entender esses termos é o primeiro passo para a gente ter o controle das nossas informações de volta. A pergunta é essa, bem direta. Você tem ideia do que a lei diz sobre o que podem ou não fazer com seus dados? Porque no mundo digital de hoje, saber essa resposta é mais do que importante. É essencial. Então, para a gente poder se proteger e saber o que exigir, a gente precisa primeiro falar a língua da lei. É por isso que vamos começar pelas palavras-chave. Vamos mergulhar nesse universo. Vamos começar pelo básico do básico, os dados em si. Porque olha só, para a LGPD, nem todo dado é criado igual. A lei trata cada tipo de um jeito bem específico e é fundamental a gente saber a diferença. Bom, o que é um dado pessoal? A definição oficial é super ampla. É literalmente qualquer informação que, de alguma forma, leve até você. Pode ser algo direto, como seu nome e CPF, claro, mas também pode ser indireto, como seu e-mail, a placa do seu carro ou até o IP da sua máquina. Agora, a coisa fica mais séria. O dado pessoal sensível é aquele que revela aspectos muito íntimos da sua vida. Pensa em origem racial, convicção religiosa, opinião política, dados de saúde. A proteção aqui é redobrada e o tratamento é muito mais restrito, justamente para evitar qualquer tipo de preconceito ou discriminação. E quando um dado perde totalmente a capacidade de ser ligado a você? Aí ele vira um dado anonimizado. Isso é feito com tecnologia, quebrando esse vínculo de um jeito que não dá para reverter. E a partir desse momento, a LGPD, na maioria dos casos, já não se aplica mais a ele. Olhando assim, lado a lado, a diferença fica gritante, né? De um lado, os dados do dia a dia, nome, e-mail, endereço. Do outro, informações super privadas que falam sobre quem a gente é por dentro. Nossas crenças, nossa saúde, nossas opiniões. Beleza, já entendemos os tipos de dados. Mas e quem são as pessoas e as empresas que mexem com tudo isso? Chegou a hora de conhecer o quem é quem no jogo da LGPD. Para organizar o campo, a lei criou uma figura central, os agentes de tratamento. Esse é o nome técnico para todo mundo que lida com dados pessoais e cada um tem um papel e responsabilidades bem claras. Pensa assim, é uma equipe com funções bem definidas. O titular é você, sempre, o dono da bola. O controlador é quem decide a jogada, geralmente a empresa. O operador é quem chuta a bola, ou seja, quem executa o que o controlador mandou. E para garantir que todo mundo se fale, tem um encarregado, também chamado de DPO, que é a ponte de comunicação. Ok, já conhecemos os dados e os jogadores. O passo lógico agora é entender o que eles podem fazer, quais são as ações permitidas com as nossas informações. Para falar sobre essas ações, a lei usa uma palavra que é um verdadeiro guarda-chuva: tratamento. E sério, a definição é enorme de propósito para não escapar nada. Qualquer coisa que se faça com um dado pessoal, desde o momento em que ele nasce até a hora que ele morre, é considerado tratamento. E olha só a lista de exemplos: coletar, guardar, acessar, mudar, passar para frente e, finalmente, apagar. A lei cobre tudo e, o mais importante, cada uma dessas ações precisa ter uma justificativa legal muito bem amarrada. Não pode ser feita de qualquer jeito. E uma dessas justificativas, talvez a mais famosa, é o consentimento. Mas muito cuidado aqui. Não é só um clique em aceito e pronto. A LGPD diz que seu consentimento tem que ser livre, informado e inequívoco. Ou seja, você tem que saber exatamente para que estão pedindo seu dado antes de dizer sim. Certo, agora vamos juntar todas essas peças. Com os dados, os atores e as ações na mesa, como é que a lei transforma tudo isso em proteção de verdade e em direitos que você pode usar? É aqui que entra em cena a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Pensa nela como o grande fiscal do jogo. É o órgão do governo que tem a missão de cuidar, implementar e, o mais importante, fiscalizar se a LGPD está sendo cumprida no Brasil inteiro. Ela é a guardiã dos nossos dados. Vamos ver um exemplo prático para ficar bem claro? Imagina que você deu seu consentimento para uma empresa usar seus dados para uma promoção. A promoção acabou, a finalidade terminou. O que acontece? Você pode chegar e exercer seu direito de eliminação. E a empresa, o controlador, é obrigada a pagar seus dados. Simples assim. Então fica claro que conhecer esse vocabulário todo não é só curiosidade. É poder. É a ferramenta que você precisa para entender o que estão fazendo com suas informações e, principalmente, para poder agir e exercer seus direitos nesse mundo digital. E para a gente fechar, fica a pergunta no ar.
Agora que você entende a linguagem da proteção de dados, o que você vai fazer de diferente a partir de hoje para se proteger? Como você vai usar esse conhecimento? Porque no final das contas, a proteção começa com a gente.